Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula para a glória de Deus. E esta é a classe que nós denominamos de doutrinas bíblicas. E nós estamos na nossa aula de número 3, onde nós estamos abordando a temática oração. Na aula de número 1, nós estudamos sobre a importância da oração. Já na aula de número 2, nós estudamos sobre modelos de oração ou de orações. E a aula de hoje, nós vamos intitulá-la como o lugar da oração. O lugar da oração. A Bíblia fala de algumas pessoas que em algum momento da sua vida buscaram a face do Senhor por meio e através da oração. E estas pessoas, estes servos de Deus que assim o fizeram, utilizaram de lugares, de momentos, de ambientes e ali, por sua vez, se colocaram na presença de Deus em oração. Nós vamos principiar com um lugar muito bem conhecido e pronunciado, inclusive, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para o primeiro texto, pegue a sua Bíblia e pegue aí o seu caderno para anotações. O primeiro lugar que nós vamos mencionar é justamente Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Neste versículo está escrito assim: mas tu, quando orares, ou seja, quando chegar o momento que você for orar, aí Jesus diz assim: entra no teu aposento. A outra versão diz: entra no teu quarto. Aqui está o primeiro lugar da oração, o quarto, o lugar secreto da oração. Ele ainda diz assim: e fechando a tua porta. Não basta só entrar no quarto, tem que fechar a porta. É tão importante entrar no quarto para orar, quanto é importante fechar a porta. Por quê? Porque ela dá uma ideia de não se distrair, não perder o foco, mas ter a mente cativa no trono da graça. Que nada e nem ninguém venha te distrair quando você estiver falando com Deus por meio e através da oração. Ele conclui dizendo: ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Veja, ele diz: ora a teu Pai que vê. Ele não diz ora a teu Pai que ouve. Ele diz ora a teu Pai que vê. Percebam que, por via de regra, quando oramos, queremos que Deus nos ouça, né? Porque Ele é um Deus que ouve também. Porém, Jesus diz ao teu Pai que vê. Ele vê para depois ouvir. Antes de Deus ouvir, Deus vê. Vê o quê? O coração de quem está orando. Por isso que é importante na sua oração o seu coração estar bem, bem com Deus e bem com o próximo.
amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é importante nós estarmos bem com Deus e com o próximo. Por isso que antes dele ouvir, ele vê. Ele vê o que está em secreto e ele também recompensa, né? Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Lembra de Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e as ocultas, as que não sabes. Então está aqui o primeiro lugar da oração, o quarto. Mas não se esqueça de fechar a porta. Vamos ao segundo lugar da oração. Se bem que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo lugar, que eu vou citar aqui 7 lugares, todos eles têm algo em comum. E o que é? O quarto. Todos eles têm um lugar em comum, e é justamente o quarto. A segunda referência bíblica, segundo o livro da história dos reis, aliás, primeiro livro da história dos reis, capítulo 17 e versículo de número 23 e 24. Se você estiver assistindo pelo Facebook, o esboço está aí na parte de cima. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o esboço está na discriminação aí embaixo. Então você vai ver que as referências estão aí, tá bom? Para que você possa acompanhar, tá bom? E que você possa ver na sua Bíblia esses textos também, fazer aqui seus apontamentos para a glória de Deus, tá? Então aqui em 1 Reis 17, vamos ler o versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24. Aqui diz assim: E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Muito bem, o 23, né? 23. O 24, então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Muito bem. Esse texto fala da morte do filho de uma viúva em Sarepta de Sidom. Ela não era a única viúva. Sarepta de Sidom era a terra das viúvas. Jesus mencionou isso no Novo Testamento, dizendo que havia muitas viúvas, né, em Sarepta de Sidom, mas Elias foi a esta viúva. Então não era só ela. Mas esta mulher viúva, por sua vez, tem um único filho, e este filho vem falecer. E nesse contexto, ela chama Elias e diz: Tu vieste trazer à memória os meus pecados? Ela está dizendo: é por causa dos meus pecados que o menino morreu, Deus matou meu filho por causa dos meus pecados. E Elias disse: aonde ele está? Mostra-me o lugar. E ela conduziu Elias então até o quarto. Naquele momento em que Elias entra neste quarto, né? Versículo 21, então, ele vai até o quarto, ele se mediu sobre o menino 3 vezes, ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o versículo 22 diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. No 21 diz que Elias clamou ao Senhor. Frise isso na sua Bíblia, frise essa expressão, e clamou ao Senhor. E no 22 você frise essa expressão, e o Senhor ouviu a voz de Elias, tá? Então você tem um Elias orando no 21 e você tem um Deus respondendo no 22. E o local da oração foi justamente no quarto. O local da oração foi justamente no quarto, ok? Que é o versículo 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto. E aqui está mais um lugar de oração.
Foi nesse quarto que o profeta orou, diz o verso 21, e clamou ao Senhor. E diz o verso 22, o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então houver aqui a revitalização da vida, a revitalização da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está o segundo exemplo do lugar da oração, o quarto. Glória a Deus por isso. Terceiro exemplo está em 2 Reis. Inclusive é um texto muito parecido, né, com este primeiro texto que nós acabamos de ler. Mas vamos por ordem, né? Capítulo 4, segundo livro da história dos reis, capítulo 4. Vamos para os versículos 8 e 9. 8 e 9. Diz o versículo 8: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Versículo 9: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aí ela tem uma ideia fantástica. Ela diz ao marido, em concordância com ele, versículo de número 10, generosa, rica, hospitaleira, que sempre recebia o profeta, sempre tinha, né, o pão sobre a mesa, e observando este homem de Deus por muito tempo, porque sempre ele passava por ali, viu o seu caráter, o seu testemunho, sua vida realmente com Deus, condizia com aquilo que ele pregava, aquilo que ele também vivia. Então o versículo 10 diz: Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então, a primeira coisa que esta mulher preparou para o profeta não foi a cama, não foi a mesa, não foi a cadeira, não foi o candeeiro. A primeira coisa que esta mulher preparou para o profeta foi um quarto. Por que será? Porque o quarto é o lugar da oração. O quarto representa o lugar secreto. Para nós, no nosso contexto dos nossos dias, o nosso quarto pode representar muitas coisas. Às vezes o nosso quarto é o nosso carro, fechamos as portas e ali choramos. Às vezes o nosso quarto é o banheiro da nossa casa. Então nem todos estão literalmente no quarto, mas todos nós temos um lugar da oração. Talvez o seu quarto seja lá na igreja, talvez o seu quarto seja lá no monte. Enfim, cada um tem o seu lugar secreto da oração. Mas é sempre importante ter o lugar e também ter a intimidade com Deus neste lugar. Faça deste lugar um ambiente santo, consagrado ao Senhor, porque é o lugar que Deus se revela, fala e manifesta a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então ela preparou o que para o profeta? Um quarto. E depois segue-se os detalhes do quarto, né? A cama, a cadeira, a mesa, o candeeiro, tudo aquilo que ela preparou para o profeta, lá na frente, ela teve a precisão. Ela teve a precisão. Por exemplo, nesse quarto tem uma cama. Lá na frente, o filho que ela tem vai sofrer fortes dores de cabeça lá no campo, vai vir para casa, vai ajoelhar-se no colo de sua mãe e ali ele vai morrer. Ela vai pegar este filho e vai levar para onde? Para o quarto. Ela vai sair deste quarto e vai encontrar o profeta. O profeta, por sua vez, quando vai ao encontro dela e tem noção da situação, ele vai direto para casa e vai encontrar um menino
no quarto. Agora é o profeta que vai entrar no quarto. Capítulo 4 e o versículo 33. Então agora já é a próxima referência bíblica, né? Então Mateus 6:6, 1 Reis 17, 23, 24, 2 Reis capítulo 4, verso 8 e 9, e agora 2 Reis capítulo 4, versículo 33. E neste versículo o texto diz: Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então marca aí esse versículo 33, tá? Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então aqui nós temos o profeta fazendo uso do mesmo lugar. O quarto que a sunamita preparou para ele foi o quarto em que ela colocou o filho e é o quarto que o profeta vai orar pelo filho da sunamita. Deus vai operar gloriosamente, porque a resposta da oração do versículo 33 está no versículo 35. Depois voltou e passou naquela casa de uma para outra banda ou para outra parte, tornou a subir e estender sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: Chama a essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: Toma o teu filho. Glória a Deus, que bênção, né? Então o profeta vai orar no versículo 33, Deus vai responder. E o lugar da oração é o quarto, é o ambiente secreto da oração, é o lugar da intimidade, é o lugar do clamor, é o lugar de derramar as lágrimas, é o lugar do quebrantamento, do abrir do coração, é o lugar de se entregar sem reservas ao Senhor nosso Deus. E é ali que ele vê, é ali que ele ouve, é ali que ele conhece, é ali que ele sonda, é ali que ele esquadrinha, é ali que ele recolhe as lágrimas, é ali que ele visita, que ele fala, que ele se revela, que ele manifesta a sua glória, a sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro lugar, Mateus 6, verso 6. Segundo lugar, 1 Reis 17, verso 23 e 24. Terceiro lugar, 2 Reis 4, verso 8 e 9. Quarto lugar, 2 Reis 4, versículo 33. Em quinto lugar, Isaías 38, verso 1 e 2. Isaías 38, os versículos 1 e 2. Vamos ver o que nós temos aqui nesse texto, hein? Glória a Deus. Estamos estudando doutrinas bíblicas e esta doutrina é oração, ok? Capítulo 38, versículos 1 e 2. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que mensagem, que mensagem. A situação de Ezequias não era nada fácil, porque a enfermidade dele era enfermidade mortal, ou seja, ele iria morrer de qualquer forma. Se ele não morresse da enfermidade, ele morreria de qualquer outra forma, porque o texto diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O versículo 2 diz: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então veja que agora o lugar da oração é o rosto voltado para a parede. Podemos conjecturar que esta é a parede do quarto? Se não for a do quarto, não importa qual seja o cômodo, a geografia, o fato é que ele virou seu rosto para a parede.
E este foi o lugar de oração do rei Ezequias. Como eu disse agora há pouco, cada um de nós temos o nosso lugar de oração. Mas esse foi o lugar de oração do rei Ezequias. O versículo 3 disse que ele ora dizendo assim, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. O versículo 5 diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 4, agora o versículo 5, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, olha o que ele disse, ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Tem mais, ele diz, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, Deus viu as lágrimas, Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas de um rei que orou e chorou na presença de Deus com o seu rosto voltado para a parede. Este foi o lugar de oração do rei Ezequias, e foi aqui, neste lugar, com o rosto para a parede, que Deus viu as lágrimas e ouviu as orações. Eu não sei qual que é o seu lugar de oração, mas eu posso lhe dizer com toda a certeza bíblica, Deus conhece o seu lugar de oração. Deus conhece o ambiente que você consagrou para ser, vamos usar aquela expressão do livro e do filme, o seu quarto de guerra, o seu lugar de oração. Que Deus continue se manifestando aí de uma forma tremenda, reveladora, renovando e enchendo seu coração de alegria. Amém? Vamos ao sexto lugar de oração, ou a sexta referência bíblica, Daniel, capítulo 6. Não poderíamos, deixar de falar deste servo de Deus, falar de oração e não falar de Daniel, Por quê? Por quê? Porque Daniel é um exemplo de uma vida, de oração. À luz do Antigo Testamento, À luz do Antigo Testamento. Capítulo 6 e o versículo 10, que é o texto áureo, Capítulo 6, versículo de número 10. Estou aqui olhando um outro texto de Daniel, porque Daniel, ele marcou o seu tempo, viu? Ele marcou o seu tempo com oração. Puxa, que coisa linda. Daniel capítulo 6, eu estou aqui no capítulo 10, para você ter uma ideia de como que Daniel tinha uma vida de oração. Eu vou citar o capítulo 10 aqui, e o versículo de número 11, tá? Marque aí para você ler também, eu vou citar ele para você. Daniel 10, 11, diz assim, e me disse, Daniel, homem muito desejado, Daniel, homem muito desejado. A outra versão vai estar assim, Daniel, homem muito amado. A vida de Daniel foi tão carregada de princípios, de doutrinas, como a oração, o jejum, a renúncia, a santidade, o temor a Deus, a consciência, o caráter. Essas coisas foram tão marcantes na vida de Daniel que ele ficou conhecido pelos seres angelicais, pelos anjos, como o homem muito amado, como o homem muito desejado. Daniel é o tipo do crente
que arrumou uma briga no céu, no mundo espiritual, arrumou uma briga na terra entre os homens e arrumou até no inferno, porque não tinha demônio que conseguia fazer Daniel transgredir as leis dos homens no seu contexto político, geográfico, histórico, cultural da sua época. E no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, a gente pode ler esse texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parêntese, ora havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, não era uma coisa de um dia, era cotidiano, era doutrina, era regra, era prática, era ortoplaxia, era uma vida prática. Daniel não pregava sobre oração, Daniel orava. Daniel pregava sobre oração com a vida e não com os lábios. Ele não dizia vamos orar, ele dizia, na verdade, ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Janelas do quarto abertas para a direção de Jerusalém, da onde nasce o sol da justiça, da onde vem a redenção de Israel, a salvação de Israel. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Aqui a gente pode fazer uma junção de 2 falas até agora. Entra no quarto, fecha a porta, mas abre as janelas. Olha que coisa linda. Você pode até entrar no quarto e fechar a porta, para não se distrair com nada deste mundo, mas abre as janelas do coração para se envolver com as coisas da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E em 7º e último lugar da nossa aula de hoje, tematizado o lugar da oração, nós vamos encontrar no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, o versículo é 37. Atos 9, 37. Mas vamos ler o 36 também. E aqui começa assim. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. 37 diz, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Veja que nesse episódio bíblico o texto é muito curto, são poucas palavras para falar da vida de Dorcas, que veio a falecer. Dorcas estava em Jope, um porto marítimo. Dorcas, ela confeccionava túnicas e vestes. Está no versículo 39. Dorcas, no 36, estava cheia. Cheia do quê? De boas esmolas que fazia. Cheia de boas obras e esmolas que fazia. O ministério de Dorcas era o ministério filantrópico, o cotidiano da igreja. Assistia à necessidade das crianças, dos órfãos, das viúvas. É como se ela fosse responsável pelo trabalho social da igreja em nossos dias. E Dorcas ficou enferma. Esta enfermidade levou Dorcas à morte.
Uma vez Dorcas estando morta, a igreja tomou algumas atitudes com o corpo de Dorcas. Primeiro foi lavar o corpo dela, pois o processo do embalsamar o corpo, o velar o corpo e o sepultar o corpo vinha logo a seguir. Mas uma coisa curiosa é que no versículo 37, depois de lavar o corpo, você não vê o texto dizer que embalsamou, que velou e menos ainda que sepultou. O texto vai dizer que levaram o corpo dela e colocaram num quarto. E diz o texto, quarto alto. Quarto alto. Geralmente o quarto alto, ele é chamado de cenáculo. Cenáculo. Ali na região de Lida estava Pedro. Pedro acabou de pregar o evangelho ali, muitas pessoas creram no Senhor Jesus. Enéas, que estava enfermo, acabou de ser curado pela instrumentalidade de Pedro. Isso está no versículo 32 até o 35, né, de Atos 9. Ele estava enfermo já há 8 anos, porque ele era um paralítico, e agora ele passou a ser um homem restaurado na sua saúde. A notícia de que Pedro estava em Lida chegou em Jope. Mandaram então chamar Pedro. Você vai perceber que desde quando Pedro iniciou seu ministério, pelas mãos de Pedro e pelo ministério de Pedro, muitos milagres aconteceram. Mas até agora não tem na biografia de Pedro uma ressurreição de mortos. Então Pedro agora vai ter a oportunidade de ter o seu ministério marcado também com este sinal. Há outro ponto interessante, é que a última vez que Pedro foi no cenáculo é o de Atos 1, verso 13. E o que aconteceu nesse cenáculo? Atos 2, verso 1 a 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. De lá para cá, Pedro não tinha ido ao cenáculo uma segunda vez. Quando ele foi convidado para ir a Jope, mal ele sabia que Dorcas estava no 3º andar. Dorcas estava no quarto alto, ou seja, no cenáculo. Quando Pedro entra e vê Dorcas, a memória de Pedro vai lá no cenáculo de Jerusalém. E naquele cenáculo de Jerusalém que aconteceu o derramamento do Espírito Santo e que todos foram cheios, Pedro pôde perceber que o Deus do cenáculo de Jerusalém é o mesmo Deus do quarto alto de Jope. Pedro pediu para as pessoas saírem e você vai notar a segunda coisa interessante. É a primeira vez que Pedro dobra os joelhos para orar. Veja comigo o texto. No seu versículo 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Você pode ler desde a conversão de Pedro até aqui. Esta é a primeira vez que Pedro vai dobrar joelhos no seu momento de oração. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. No verso 41, e ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Olha que coisa tremenda, que coisa linda, que coisa preciosa. Esta igreja nos ensinou um fator importante. Quando alguém está enfermo e chega à morte, esta igreja lavou o corpo, pôs no quarto alto. Esta igreja não embalsamou, não velou e não sepultou. Esta igreja lavou e pôs no quarto, porque esta igreja acreditava no poder
que há quando nós oramos ao Senhor Jesus. Entre sepultar e orar, a igreja preferiu orar. A igreja aceitou que ela ficasse enferma. A igreja aceitou até que ela viesse a óbito. Mas a igreja não aceitou sepultar. Porque se sepultasse, Dorcas estaria sepultando o ministério social e cotidiano da igreja. Hoje, a igreja tem irmãos e irmãs que trabalham nesta área. E às vezes, por não ser compreendidos, atendidos nos seus pedidos, acabam até ficando enfermos. Outros acabam até morrendo. Não no sentido físico, não na enfermidade física nem morte física, no sentido espiritual. Decide então não mais fazer aquilo, não mais trabalhar com aquilo. Mas se você parar, quem é que vai cuidar das crianças? Se você parar, quem é que vai cuidar dos órfãos e das viúvas? Olha o momento que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo com esta pandemia. Olha o contexto da pandemia e por detrás da roupagem da pandemia, olha o contexto político. Olha o jogo dos homens. Olha como as autoridades constituídas estão guerreando entre si e nem aí para o povo. Quem vai socorrer os nossos irmãos? Quem vai estender as mãos para este pai de família, para esta mãe de família, para este membro do corpo de Cristo, que mais dia menos dias vai bater na porta da sua casa? Precisa ter uma Dorcas. A gente aceita até que ela fique enferma e até que ela morra. Mas sepultar não. Coloca no quarto alto e manda chamar Pedro. É hora da liderança orar. É hora da liderança da igreja cheia do Espírito Santo dobrar joelhos, orar, liberar a palavra de autoridade, abençoar, profetizar e estender as mãos e trazer de volta aqueles que estão parados, desanimados e sem força para prosseguir. Então esse é o 7º texto que nós estamos examinando acerca do lugar da oração. Experimente orar. Não deixe de orar. É tempo oportuno para nós buscarmos ao Senhor. Como diz o presbítero irmão Moacir Mateus, que é o meu tio, um grande exemplo para mim, quando eu conversava com ele algumas coisas, ele dizia assim: isto é mais um motivo para a gente orar. Isto é mais um motivo para nós orarmos. E eu penso que esse tempo, esse momento que você tem, que você está, que nós estamos vivendo a nível Brasil e a nível mundial, é mais um motivo para nós orarmos. Deus te abençoe. Esta é a aula de hoje. Quero te antecipar que na próxima aula, tratando ainda sobre oração, doutrinas bíblicas, nós vamos estudar juntos sobre Jesus e o ministério da oração. Jesus e o ministério da oração. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, e assim permitir, a paz do Senhor Jesus.